a mais um Connection Delight, o podcast que significa conexão leve, suave e gostosa, que eu fiz com várias pessoas, casais, pessoas que se tornaram amigos, clientes, parceiros. Uma história desses 25 anos morando aqui, não só com a Florida Connection, mas ao longo da minha vida aqui como imigrante. Mas antes de eu apresentar esse casal sensacional, eu queria que vocês não se esquecessem de se inscrever aqui no nosso canal, porque toda segunda-feira tem uma história fascinante, uma história super curiosa para você conhecer. Aperte a campainha para você não perder nenhum episódio e fique ligados na gente. E hoje eu tenho um casal que eu já conheço há muito tempo. Aquela história que a indicação de uma pessoa, de outra, que acabou eu tendo um carinho muito grande. Eles têm uma história incrível, que é o Dr. Rudinei Darugi. Aí você vai falar tudo que você é, tá bom? E a Denise Darugi, que também tem uma atividade que muita gente gosta de saber. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Obrigado. Prazer estar com você, Rosana. A gente está felicíssimo. Obrigado por nos receber aqui no seu Prazer é nosso. Eu acho que uma história que pode inspirar muita gente, a história de vocês, né? Então, o nosso bate-papo, a gente vai se basear em 3 perguntas principais, né? De onde eu vim, aí cada um conta, né? Como é que vocês se conheceram e tal. Onde estamos, né? Onde vocês estão e para onde vocês vão. Que, aliás, é um momento bem especial, oportuno, né? Oportuno para falar, né? Mais uma mudança na nossa vida. Tá, como é que é? De onde vocês vão? A minha formação, eu sou dentista e eu acabei conhecendo o Darugi na faculdade. Ele foi meu professor. E lá que a gente se conheceu e a gente começou a namorar. Que legal! Lá onde? Eu fiz faculdade, eu fiz odontologia na Unesp em Araraquara. O Darugi, na época, ele dava aula na USP em Ribeirão, mas ele foi dar um curso em Araraquara e lá a gente começou a namorar. Se encantou com os olhos verdes. Eu estava acho que no 3º ano, né? Mas você originalmente é de onde? Eu sou de Limeira. Minha família é de Limeira, interior de São Paulo. E você? É de Campinas, Ribeirão Preto, mas eu mudei para Campinas logo que me formei. Porque eu me lembro de você. Me mudei nos anos 80 para Campinas. Então você fez faculdade de? Eu fiz faculdade de odontologia e medicina, mas... Gente... as 2 faculdades. 2 faculdades. Já uma já é difícil, 2 difíceis, 2 na área da saúde. Teve um momento que ele fazia faculdade de medicina e junto fazendo também o mestrado e na sequência o doutorado. E trabalhava, era assim realmente uma loucura. E vocês já estavam juntos nessa época? Quando a gente começou a namorar, estava terminando o mestrado e você já estava também fazendo medicina. Acho que 4º, 5º ano de medicina, sim. E você atuou como dentista? Eu atuei um período, mas logo depois que a minha segunda filha nasceu, eu tive as meninas muito perto, assim, diferença de idade de 1 ano e meio. A mais nova, aos 5 meses, começou a ter crises asmáticas. E aí começou a ficar bem complicado. Nessa época eu já estava morando em Campinas, não tinha família lá, eu acabei me afastando nesse momento. Porque ou eu trabalhava, ou eu cuidava dela. As 2 coisas ao mesmo tempo, estava ficando difícil. Mas quando você está em outro ambiente, não era muito suporte, difícil. Né? E eu tinha que desmarcar consulta, paciente entendia uma vez, a segunda vez já não entendia, e eu entendo também ao lado do paciente, então aí eu tive que acabar me afastando nesse momento. Então vocês mudaram para Campinas para continuar o seu... Ele já estava lá. Trabalhando. Eu havia me mudado para Campinas já há alguns anos, né? Eu me mudei para Campinas em 1986. Então já havia alguns anos, logo eu ainda nessa época eu dava aula na USP em Ribeirão Preto, faculdade de odontologia. E eu resolvi mudar para Campinas porque eu queria seguir algumas áreas de especialização que eram mais fortes naquela região de Campinas. Aliás, você tem uma especialização muito diferente, né? Um pouquinho diferente do... Você pode contar para o pessoal? Eu fiz a odontologia e me formei nos anos 80 na USP Ribeirão Preto, né, e lá eu logo prestei concurso e já dava aula lá em Ribeirão Preto, mas eu queria realmente fazer as reconstruções, trabalhar com reconstruções faciais, com trauma, e aí eu optei por fazer a medicina. Nesse meio tempo eu fiz o mestrado, o doutorado, né, meu mestrado foi na Unicamp, em Piracicaba, meu doutorado foi na Unicamp, mas foi um doutorado de sanduíche com a University College London, em Londres. Então eu fui para Londres para fazer o doutorado. Quanto tempo você ficou lá? Na verdade, como é o sanduíche, eu ia e vinha, né? Então foram períodos que eu fiquei e períodos que eu voltei. Então eu não fiquei direto lá em Londres. Né?
Entendi. A Unicamp tinha esse programa de doutorado sanduíche que você poderia fazer com a universidade lá e defender créditos na Unicamp e fazer as defesas num local ou no outro. Então eu optei por... Nesse meio tempo também eu fiz a otorrinolaringologia, então me tornei otorrinolaringologista. Né? Então eu acabei terminando assim numa situação bastante cômoda, né? Porque eu fiquei com... também fiz a especialização e a residência num programa da própria PUC de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Isso que eu ia falar, que você faz cirurgia isso, bucomaxilar, né? Então eu acabei juntando, porque como eu havia feito a residência no hospital da PUC, né, isso no final dos anos 80, aí eu embarquei com a medicina, fiz otorrino, com o mestrado e o doutorado, e eu fiz o doutorado em reconstrução facial, acabou para mim juntando todas as coisas e me deu bastante bagagem para trabalhar na área. E como é que surgiu essa coisa de vir morar aqui nos Estados Unidos? Como Aí foi por causa das nossas filhas. Era a época que as meninas estavam mais velhas, ela ia entrar na faculdade. E elas sempre foram excelentes alunas. E despertou, a gente sempre teve vontade, mas não sabia como que funcionava. Despertou quando a minha mais velha veio para cá, ela veio fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos de 6 meses. Ela estava no último ano do ensino médio no Brasil. E na agência, ela foi para Vero Beach. Vero Beach. Na Flórida. Aqui na Flórida. E na agência que a gente contratou para ela fazer esse intercâmbio, eles chamaram nossa atenção. Porque, não é porque não são nossas filhas, mas elas são alunas extremamente dedicadas. Elas sempre foram muito bem, sempre acima da média do pessoal que estudava com elas. E eles falaram, por que vocês nunca tiveram esse interesse? Porque ela é a típica aluna que as universidades americanas querem. Muita gente quer, mas não é para todo mundo. Ela tem esse padrão. Aí a gente acabou, me despertou tal. Como não dar essa oportunidade para os filhos, né? Aí ela veio fazer um intercâmbio. Na época a gente já tinha apartamento aqui. A gente não morava aqui, mas a gente já tinha. E despertou. Enquanto ela estava no intercâmbio, a gente entrou em contato com uma pessoa aqui nos Estados Unidos que ajuda nesse processo. Eles não fazem a aplicação, mas eles ensinam como que é, o que eles querem, tempo, as datas, enfim. E a gente se interessou. Exatamente, né? Porque tem todo o processo. Tinha que fazer aquele SAT. Em Campinas tem a escola americana, a gente fez pela escola americana, tinha que fazer TOEFL. Então, assim, e tem as due dates, né? Não é qualquer momento. Então, ele ajudou a gente nesse processo. Então, esse movimento todo aconteceu por causa das filhas. Por causa das filhas. Para elas virem estudar nos Estados Unidos. De morrer, que estão morando em Nova York, fazendo faculdade de quê agora? Agora elas estão indo para o 3º ano de Direito em NYU. Então, Direito aqui nos Estados Unidos é um doutorado, um título de PhD. Então, elas se formaram, elas fizeram 4 anos de faculdade. E as duas estão na mesma área? As duas estão fazendo Direito. E para a área de saúde? Não, elas sempre foram da área de humanas. Advogado vai se dar muito bem. Opa! A gente está muito feliz. Então, elas fizeram faculdade, elas fizeram na Universidade de Rochester, em Rochester, já New York State, né, Upstate. A mais velha se formou em Relações Internacionais e Psicologia. A mais nova fez Relações Internacionais e Filosofia e ainda um minor em francês. Então, elas se formaram, fizeram os 4 anos. Só que nisso foi bem naquela época do Covid, elas iam começar a prestar já para Direito, mas como teve o Covid, elas resolveram fazer 1 ano, 2 anos de gap year, e ficaram trabalhando. A mais velha voltou para a Flórida, a mais nova continuou em Nova York, e acabou que agora elas estão na mesma turma. Que legal isso, né? Então, e elas são amigas, assim? Extremamente amigas. Sempre moraram juntas, onde uma tá, a outra também tá. Isso também, pra gente que é mãe, é uma maravilha, né? Uma cuida da outra. Felicidade, né? Nem fala. Então, agora elas não vão mais voltar pra cá, né? Então, agora elas estão... Agora, como é que vocês conseguiram o visto para vir para cá? Eu acho que até antes disso, né, Rosana, tem que acrescentar que muito do processo de mudança, que é como a Dani falou, a primeira vez que a gente comprou a casa, o primeiro apartamento, foi em 2011. Então, nós estamos falando lá em 2011, você lembra? Nosso amigo William. Né? Claro. Então, a gente comprou essa casa lá em 2011, o apartamento. E nesse processo de mudança também tiveram vários outros, digamos, incentivadores, que a mudança foi muito rápida, né? E eu recordo que a gente teve um problema de segurança, nós fomos assaltados, mão armada. Isso daí, foi, gente, é o que pega, né? Isso foi a gota d'água, porque a gente tinha um plano de fazer essa mudança dali 1 ou 2 anos, e de repente aquilo
iniciou e catalisou o processo e eu lembro que você pôde viabilizar a compra da casa. Nós compramos a casa numa semana por telefone, você viabilizou tudo, você viabilizou em 24 horas, vamos ser honestos. Em 24 horas foi a decisão de compra da casa, mas em uma semana estava com tudo pronto. Até o pre-approval do próprio banco e estava tudo em ordem para compra e a casa já tinha sido feito já fez um primeiro pagamento. Eu lembro como se fosse hoje, foi numa sexta-feira que a gente conhecia o condomínio, que a gente acabou comprando a casa, porque o William, nosso amigo, tinha casa lá. Aí eu entrei, eu vi que ainda tinha alguns terrenos, a gente viu a disponibilidade de quais casas podiam colocar lá, o que podia expandir, já entramos em contato com você. Eu sei que isso sexta-feira, isso foi na sexta, no sábado tava tudo certo já. Tava tudo escolhido, tudo feito, tudo certo. É verdade. Foi impressionante, se não fosse a sua ajuda naquele momento. Mas é verdade, viabilizar tudo, foi tudo muito rápido, indicação daí com quem trabalhar com mortgage, enfim, foi tudo. E casou direitinho, muito preciso. Agora, o visto, a gente conseguiu através do EB1. Né? Então, mas o primeiro eu consegui a cidadania. Eu me lembro que acho que você foi um dos pioneiros, porque na época ninguém falava de EB1, né? Ninguém falava. Agora, é interessante, até mais uma vez pegando o gancho das nossas filhas, a nossa mais nova, quando daí a gente falou de vir pra cá, a nossa mais nova começou a pesquisar visto, você lembra disso? E ela era primeiro ano de ensino médio no Brasil, novinha, e ela achou, pai, esse EB1, o senhor encaixa nele. A gente não deu muita bosta. A gente achou, não, muito difícil. Nem sabe o que tá falando, ela é pequenininha. Foi impressionante. E a gente veio pra cá e foi o visto que a gente aplicou. Que legal. E foi aplicado também, foi aprovado. Esse é um visto, você sabe, tem lá os quesitos, né? O B1 é para pessoas que têm habilidades extraordinárias, não é? Exato. Aquela que é mais especializado, que tem que ter artigo escrito, né? Tem que ter 7 categorias, feito coisas diferentes. Os trabalhos publicados, a gente sempre dediquei muito, então esses trabalhos publicados, com muito curso, o fato de ter feito as 2 graduações, tanto medicina como o doutorado, as especializações, tudo isso foi somando, né? E a evidência de atividade sempre à frente com eventos. Mas a gente sabe que é difícil você poder atuar com isso aqui. Então, como é que você resolveu essa situação? Porque eu sei que vocês atuam no Brasil ainda, né? Aqui para você atuar, você, dependendo da sua idade, você faz a convalidação. Por que eu dependo da idade? Porque isso aí tem uma explicação fácil para você, mas é assim. Se você não imaginar que você conseguiu um EB1, um EB2 ou EB3, um visto, B2, né? EB3 não, porque não se aplica, mas você conseguiu ter um visto que te torne cidadão no futuro, aí depois de alguns anos. Aí você tem o direito de trabalhar, certo? Então, paralelo a isso, você pode, sendo profissional como médico ou um dentista, você pode convalidar. Existe um mecanismo de convalidação do seu diploma. E uma vez convalidado o seu diploma, você tem que passar pelos processos também de se tornar um cirurgião aprovado pelo board da especialização, pelo board da área de especialização que você atua. Então, o processo é um pouco intrincado, é um processo mais fechado, que primeiro você tem que ser aprovado e reconhecido como médico internacionalmente, isso tem lá um código, né? Então não é uma etapa tão difícil, você consegue, com os dados da sua universidade, fazer esse processo. Depois você entra com as provas, são 3 provas que você vai prestar para convalidar você se tornar realmente um médico aqui, mas daí você vai ter que fazer uma residência, um programa de 5 ou 4 ou 3 anos, depende, 2, 3 anos, depende de que área. Então é um caminho bom, se você tem uma idade que te possibilite fazer este caminho, né? Então, agora, você acaba tendo que abrir mão de tudo que você tem no Brasil, né? Você vai por esse caminho porque não vai haver tempo hábil. De fazer as 2 coisas. Não tem tempo, porque ele realmente consome 100% do seu tempo, né, para fazer essas atividades. Sobremaneira, quando entra nesse programa de residência, de pós-graduação, a jornada de trabalho. São jornadas longas de trabalho. Longas, duras, e muito estudo, e muito tudo. Mas como é que você equacionou isso? Então você vai com frequência ao Brasil e... Eu continuo indo para o Brasil, sim. Continuo indo para o Brasil. Tenho os casos lá que a gente opera, né? Então eu vou para operar alguns casos. Eu tenho uma equipe grande lá, que trabalha lá ainda. E você dá aula também, né? Eu dou aula. Eu sou responsável por um curso de pós-graduação, né, mestrado, especialização e programa de residência. Você consegue fazer daqui? Na verdade, a gente tem um time grande, não é? Então, muito eu administro daqui, não é? Muita coisa eu faço daqui.
Muita coisa, a gente tem muita também atividade de aula online, né, que a gente dá daqui, não importa. E aí eu vou algumas vezes para o Brasil, e lá eu dou aulas e opero alguns casos. Então você já está definitivo, vocês já estão aqui morando faz quanto tempo? Já há quase 10 anos. 10 anos. 10 anos. E você Dezembro, se 10 reinventou, Denise. A gente se reinventa, né? Conta o que eu acho muito legal que você faz. Eu acabei entrando para uma empresa que trabalha com enxoval de bebê. Então a gente tem um programa que a gente recebe famílias do Brasil que vêm comprar tudo aqui. E vale a pena? Vale porque mesmo com o dólar alto, o valor do dólar está alto, mas no Brasil o mesmo nível de produto chega no Brasil muito caro. E aqui tem coisas diferentes que ainda não tem no Brasil, então vale a pena. Você está então, falando não só de roupinha, você está falando de acessórios. Tudo, acessórios, carrinhos, bomba de leite, babá eletrônica, pratinhos, as coisas menores, vale muito a pena. Às vezes as amigas das minhas filhas ficavam trocando figurinhas sobre esse assunto e assim a diferença de preço é exorbitante, enorme. É muito grande e tem muita novidade, tem muita coisa para facilitar tanto a vida da mãe quanto a vida do bebê, então vale muito a pena. A curiosidade de Suzana é que quando ela começou a trabalhar, você está há quantos anos já? 6 anos e meio, mais ou menos. Quase 7 anos. Quando ela começou, que ela teve o convite, que ela fez a primeira reunião, eu falei assim, mas como é que é possível conseguir uma atuação e conseguir um mercado, né, de trabalho tão específico, tão né? específico, porque para gestantes, para a primeira infância, segunda infância, mas depois de acompanhando mesmo a distância, mas acompanhando a Denise trabalhando, são milhares de produtos. É muita coisa. Milhares de produtos. A gente acha que virou realmente um grande mercado de atuação, né? Porque as gestantes e as famílias se perdem completamente. E de acordo com o perfil também do casal, cada família é uma, não é tudo igual, a gente não oferece tudo igual para todas as famílias. Mas então é só enxoval do primeiro bebezinho. Mas aí depois muitas famílias voltam para fazer enxoval também já da criança quando está maior. Tem mãe que já está voltando pela terceira, quarta vez fazendo com a gente, então voltam também. Que legal. E a gente acaba tendo que entender o perfil do cliente para saber o que a gente indica, que não é igual, são milhares de produtos e coisas muito específicas. Então você não é que você trabalha numa loja, você trabalha numa empresa. Não, é uma empresa, de qualquer fornecedor. Qualquer de acordo. Tem uma loja aqui que a gente que eles precisam. Exatamente, para poder fazer indicação. Tem produtos que vêm de Nova York para cá, tem produtos que vêm da Europa para cá que eles vêm receber. Então depende de cada cliente. O que é assim o produto mais desejado, comprado? São os carrinhos. Os carrinhos. Muitos carrinhos diferentes aqui. E também itens de segurança, como a cadeirinha de carro, o bebê conforto. Tem coisas muito diferentes aqui nos Estados Unidos. A Tatiana tem um carrinho, desde que o Lucas nasceu, que pode entrar dentro do avião, que é autorizado. Sim. Seu nome, você deve tem o ioiô, tem o jet, tem alguns modelinhos. Ioiô, que é o mais famoso porque foi o pioneiro nessa área. Mas tem até produtos, eu não posso dizer melhores, mas mais atualizados hoje em dia. Mas tem muitos produtos. E esse é um dos queridinhos. A gente vai naquele finger, né, para entrar no avião, vocês têm que entregar o carrinho para despachar. Esse daí não. Esse aí você já pode levar e guardar. Você guarda dentro do compartimento de bordo. Facilita muito. Viajar com criança não é fácil, São muitos itens. Muitos itens. Então vocês caiu no... Agora daqui a pouco eu vou te contratar, porque você voa de novo, né? Verdade, né? Que gostoso. Se tiver alguma novidade aí, eu te falo. Pode perguntar que eu te falo. Então carrinho em primeiro lugar e carrinho de segurança. O bebê conforto, a cadeirinha de carro. Aí vem as babás eletrônicas também, que tem opções diferentes. Aí as bombas de leite. Hoje eu uso muito as portáteis, enfim. Aí... Marcas de mamadeira. Sim, tudo. Eu vejo aqueles acessórios de silicone. Usa muito exato. É muito silicone, fofo. Os pratinhos também hoje em dia. Até mamadeira de silicone hoje em dia. Até as próprias mamadeiras. Eu aqui para comprar aqueles que estavam assim. Monday, Tuesday, lembra o babadorzinho? Sim, com o nome. Segunda, terça, quarta, exato. Agora já é. Hoje em dia, até assim, macacõezinhos com imã, que prende com imã, então não precisa nem... A chupeta que cai e acende, não tem pra você achar. Tem de tudo, que brilha no escuro, enfim. E é uma coisa que você toma seu tempo, assim, quando você tem uma família, você fica quanto tempo?
Eu saio, geralmente, são 2 dias que eu saio com elas, com as famílias. Um dia a gente faz produtos, outro dia a gente faz roupinhas. Por dia, até no máximo 5 horas que a gente fica com essas clientes. Mas tem todo um processo anterior a isso. Tem uma reunião online que a gente faz, tem a indicação de produtos que a gente compra online, seja porque não tem loja ou a gente acha opções melhores e até com preços melhores também online. Então, é todo um processo. É São um vários personal meses, shopper especializado na área de criança, né? Exatamente. Então, vocês estão assim vivendo, administrando os negócios do Brasil, daqui, Exato. vai e volta. As filhas agora estão longe, então me conta para onde vocês vão e só onde vocês estão. Agora a gente está em um processo de mudança novamente. Minhas filhas estão em Nova York e não voltam mais. Então a gente está indo também, a gente está Então, se você acha que mudando elas para o vão querer norte. se formar lá, arrumar trabalho por lá e ficar por lá? Bom, Já vão estão, ficar, já né? estão, né? Estão Elas já trabalhando estão lá. até Já empregadas. Elas fazem curso de férias, mas elas já estão contratadas para daqui a um ano, quando elas se Você formarem. está brincando? Já é estão. assim? Nessas law firms, elas já Essas estão law firms, contratadas. elas já ficam de olho quando o aluno entra para fazer o programa de doutorado. No primeiro ano, eles já começam a ficar de olho. Aqueles que vão se destacando, eles já querem... Existe uma Seguram, competição, né? inclusive, entre eles. Fala assim, não. É mesmo? Negocia. Tá negociam, bom, eu sabe? quero, mas você vai me oferecer, quanto mais você me oferece? Você vai me ajudar a pagar a faculdade, sabe, coisas assim? E negocia mesmo. Eu tive uma oferta tal e agora E vocês é muito conseguem cobrir? caro manter a faculdade? Porque quando... Se bem que agora elas já são residentes de Nova York. Eu não sei se tem a mesma Não. situação que a gente aqui, A que quando vantagem você... que dá é o FAFSA, né? Sabe? Porque você tem FAFSA, possibilidade de Bolsas. De bolsas. Incentivos? Como é que você chama? De financiamento federal. Financiamento, Né? Como existe no Brasil também, financiamento. mas o problema é que a vantagem é que aqui você tem financiamentos também de longo prazo, né, com juros mais reduzidos, e ele é acessível para toda a população, né, que esteja com visto, que seja cidadão. Porque Nova York já é caro, bem mais caro. Aí a faculdade, aí tem a moradia, aí tem um monte de Elas coisa. têm uma bolsa da faculdade que cobra um percentual, as duas conseguiram, por mérito também elas conseguiram, e tem a parte que vai por financiamento nesse momento. A forma que eu enxergo, Rosana, é assim, que os Estados Unidos é o país do mérito. É verdade. Então, you get what you pay for, Uhum. and you pay what you get for. Quer dizer, você vai ter aquilo por aquilo que você paga, e você tem resposta por aquilo que pagou, na base do mérito. Então, não há risco quando você se dedica ao estudo, e você é uma pessoa dedicada, e você trabalha com transparência e honestidade. Este é o país do mérito. Não é o país do jeitinho, não é o país da coisa errada. Não. Então, é uma das coisas que as pessoas, antes de mudarem para os Estados Unidos, devem considerar. Esse é um país em que você tem que... Não existe entrelinhas. Não. É o que está escrito, é o que tem que ser feito e ponto. Ter uma vida correta, uma vida transparente. O que é bacana é que vocês realmente dirigiram a vida de vocês em função dos filhos. Eu também vim para cá porque eu queria dar uma oportunidade melhor de vida para as minhas filhas, né? Eu também tive problema de segurança em São Paulo. A história se repete, né? Exato. Mas dá um orgulho, não é? Vocês É verem. muito bom. Vocês devem estar babando, né? Valeu cada centavo que a gente investiu, tudo. E assim, e agora essa mudança? Elas estão felizes que vocês vão para lá? Extremamente. Elas não veem a hora, é tudo que elas falam. Elas queriam que a gente se mudasse mesmo. Faz né? tempo, Faz né? tempo. Mas a gente teve o momento certo. A gente tinha que ter certeza que elas iriam ficar lá, né? Isso. Claro que pode haver mais mudanças, de repente no futuro pode mudar, mas a gente tinha que ter certeza. Não dá pra ficar se mudando. A gente tá muito bem instalado aqui em Orlando. Claro, tá tudo perfeito, mas ainda... Mas são aventureiros, então, né? Porque vale a pena o desafio por causa das filhas, né? Claro que vai. E o que vocês acharam dessa temporada toda que vocês têm ido com frequência para Nova York? Qual é, assim, a principal diferença? Além do clima. Que isso? A gente vai enfrentar o frio. Eu vejo assim, tem mais vida o local, comparando aqui com Orlando, pra gente, pelo menos. A gente, sabe, tudo acontece também lá em que lugar exatamente? Nós vamos ficar agora morando no Brooklyn. Tá. A gente vai se mudar para o Brooklyn. Nós temos agora, a mais velha está também morando no Brooklyn, e a mais nova mora em Manhattan mesmo, bem pertinho ali
onde tem o elas não NYU. estão morando juntas. Pela primeira vez, Agora, não. Pela primeira Faz vez, não. alguns Se meses mudaram que agora elas- em maio. Por causa de trabalho, essas coisas todas. Não, namorados Namorados, também. já estão enfim, seguindo a pela vida, né? primeira vez. né? Mudou. Então, pela primeira Estão- vez, elas se mudaram em maio. Que tudo É, novo. tudo então. Mudaram novo. fisicamente, mas ainda a gente vê que uma está sempre numa Elas outra, estão a outra sempre está juntas, sempre hein? numa e tem 2 lugares, mas elas E quando vocês continuam. estiverem lá, elas vão morar com vocês, você Não, acha? não mais. Não. Já? Agora já tá. Mas ele Já tem estão- 27, a mais nova 25. Agora ela já tem a vida verdade. delas. Mas né? poder estar perto é muito Claro, bom, né? faz 15 muita minutos. diferença. Quando a minha filha mais nova foi para o Brasil por um período, acho que ela ficou quase 3 anos lá, eu quase Uhum. enlouqueci. Mas é. Aí quando ela voltou para Miami, que são 4 horas de distância. Eu também não gostava. Agora já está aqui, todo mundo É muito no bom. mesmo é? zip code, É sabe? muito bom. Faz muito uma bom. diferença Família é grande. tudo de bom. Mas que a gente fala que são 2 horas e meia de voo, mas tem uma logística em cima disso. Não É. são só 2 horas e meia. Não. Você tem que chegar no aeroporto, você tem que se organizar. Não É, é a mesma mesma coisa. A diferença que eu sinto, Rosana, de Nova York, é que Flórida é um lugar excepcional. Tem um claro clima que é. muito parecido com o Brasil. Então, para as pessoas, eu penso que a melhor porta de entrada para o brasileiro é a Flórida. Sem É. dúvida. E Orlando é a menina dos olhos da Flórida. Não Eu tem como digo ser para melhor. todo mundo que é a melhor cidade do Brasil para se morar. Exatamente, boa definição. Orlândia. É, Sabe que sábado eu fui andando da minha casa até o Novo Roca, que abriu Ah, na sei. Silver Lake. É. Aí eu falei pro Roberto, meu namorado, falei, ó, vamos a pé. Ele falou, a pé, tá calor. Fomos, cheguei lá, conheci, peguei um picolé de coco e voltamos que maravilha. andando, é. uma aguinha. Exato. E foi super gostoso, não deu. Foi uma boa caminhada com um Claro. objetivo, Sim. né? Gostoso. E aí, tá vendo? Tô andando. Eita, que Tá maravilha. vendo? Aqui Tá vendo? eu ando. Eu amo andar. Eu sei o que você tá falando. Eu adoro andar. É também. que onde eu moro tem também o Rocas perto. Mas não é como. Porque eu acho que a sua região é mais movimentada aqui em Orlando. É, a mas minha essa não. Eu A gosto minha muito. já é É. uma região maravilhosa que a gente mora, tem tudo perto, mas tudo você faz de carro ainda. É. Tudo de carro. E também porque é muito calor, né? Muitas vezes você nem quer caminhar embaixo daquele solzão e tal, mas não acaba sendo. E aí você falou que essa é uma das coisas legais e a outra. Então, eu penso que Flórida, como estava dizendo, é a porta de entrada Sim, do brasileiro, é. porque você é muito próximo, você tem muita comunidade de brasileiros, né? Você consegue ter absolutamente tudo que você quer no Brasil, você está acostumado no Brasil, você tem aqui. E os voos para o Brasil, você que vai com mais frequência, é também fácil? Sim, Nova muito York fácil, é. muito fácil. Você Voo tem direto, opções, tranquilo. você tem opções diárias, né? Você pode Sim. viajar para São Paulo ou outras partes do Brasil, né? Você Uhum. tem Campinas, então você tem voos da TAM, você tem voos da Azul, que opera, e voos diários. Então é uma facilidade muito grande. Então, para quem está ali na região de Campinas, inclusive, o voo é 8 horas de voo. Pega aqui em Orlando, para lá. É É uma verdade. facilidade. Então, tem essas vantagens. Eu acho que Flórida é a porta de entrada. Assim, para a pessoa se adaptar aos Estados Unidos, entender a cultura, como é o americano. Porque E aí vai lançar asas para onde quiser, depois se for o caso, né? Eu No acho caso o brasileiro você- tem assim uma visão um pouquinho errada, eu diria, do americano. Né? também Eles acho. acham que eu o também americano é uma pessoa fria, distante. Todo mundo que eu converso nos Estados Unidos fala assim, não, o americano não quer se aproximar. Tal. É que o americano não gosta muito do contato inicial físico, muito próximo. Verdade. Mas quando você cria um bound, quando você cria uma ligação, é impressionante como o americano se dedica para você Exato. como amizade. É verdade. Isso é impressionante. É. Então, as conexões que são criadas com os americanos são muito sólidas. Então, às vezes o brasileiro não está acostumado, porque no Brasil é tudo mais simples, já chega abraçando, É e verdade. aqui já as pessoas É. são no início, o primeiro contato é um pouco isso, tende a ser traduzido pelo brasileiro como sendo um americano mais frio, e não é a realidade. Não é. A hora que conhece. Sim. Mesma história que o pessoal fala que os pais não são muito chegados, meus filhos. Eu lembro a participação dos pais nas escolas, no Participam esporte, muito. né? Exato. Eventos, e tem que ser Exato. voluntário, tem um envolvimento muito grande. É da família. diferente, mas não que seja frio, que seja De jeito distante. nenhum, é. É diferente. E qual foi para vocês esse maior desafio, para você e para você, nesse processo de já mais de 10 anos? Isso, acho que a gente se adaptou tão bem. Mas eu acho que, assim, no começo, eu tive, assim, um pouco de dificuldade. Você já falava inglês? Falava inglês, mas eu
me incomodava eu ter que falar inglês a todo momento. O engraçado é que isso me incomodou. Eu falava, cheguei a estudar mais inglês, mas uma coisa que me incomodava. Mas eu acho que era até hábito. Mas... Eu diria o seguinte, sabe, Rosa, tem um detalhe que eu não te contei. Eu fiz intercâmbio também. Ah, sim. Esses intercâmbios estudantis, quando eu era aluno, quando eu estava terminando o colegial. Então, em 1979, eu morei no norte de Nova York. Mas só para ilustrar esse bond que se cria com o americano, aquela minha família, que era o meu pai adotivo, que é considerado como quando você vem com o intercâmbio, você tem um pai adotivo, uma mãe adotiva, uma família adotiva. Né? E eu tenho contato até hoje. Sim. Que legal! Então, de uma certa forma, os vejo, e eles estão sabendo da minha mudança, eles sabem de todos os detalhes. Então, eles moram... porque como eles são lá do norte de Nova York, não são tão próximos de Nova York, mas é 6 horas de direção de carro, né? Pegar um carro. São 6 horas, eu estou lá. E eles já vieram para cá algumas vezes, a gente já foi para lá várias vezes. Então, esse tipo de conexão que você faz com o americano é uma conexão bem, bem indelével mesmo, bem sólida. Que legal. Sabe? Isso aí eu acho muito bacana com o americano. Então, pensar em desafio, nós tivemos algumas dificuldades no sentido assim, principalmente no início, em que eu tinha que ficar muito tempo lá. Ela também teve dificuldade porque ela tinha os pais vivos e teve que se distanciar dos próprios pais. Né? Então, existem dificuldades, né? Existem outras alterações comportamentais que você tem que saber que você vai tomar. Né? Existem alguns mimos que o brasileiro tem no Brasil que aqui não são realidade. Então, o brasileiro tem que estar preparado para abrir mão de algumas coisas que são consideradas fáceis no Brasil, de conforto no Brasil, e que aqui elas podem se tornar um pouco inacessíveis por conta do custo. Com certeza. Mas uma coisa é certa, nada disso chegou a ser peso depois de alguns meses. Eu acho que o maior peso foi exatamente o fato de ter que ficar viajando. E no começo eu ficava muito mais tempo lá do que aqui. Né? Hoje isso é uma realidade de muitas famílias, né? Mas aos poucos você vai se adaptando, se adaptando. Se adequa. Porque no geral ainda vale a pena. Com certeza, é isso aí. Nossa, adorei esse papo, adorei. Tem alguma mensagem a mais que você gostaria de passar para o pessoal que está nos assistindo? Eu gostaria de fazer, assim, se você me permite, fazer uma propaganda de você. Não! Sabe por quê? Não seria justo eu estar aqui e não fazer uma propaganda sua. Sabe por quê? Para pensar. Você foi a facilitadora desse processo todo. Se você não tivesse como pivô disso tudo, teria sido muito difícil, muito mais difícil para a gente. Eu vejo na compra da casa, a compra dessa casa que a gente está vendendo agora, que você está vendendo agora, a facilidade do processo de venda e de compra. Quer dizer, a mesma casa que nós compramos há 10 anos, nós estamos vendendo agora e você também transitou por esse processo. Mas eu não convidei vocês para fazer essa propaganda. Eu sei, mas eu não poderia, seria leviando da minha parte se não aproveitar essa oportunidade para quem estiver ouvindo, assistindo, entender que Rosana não é como se você fosse fazer um processo de broker aqui. Rosana é uma conexão. Então, eu acho que você é uma conexão, que o seu valor é a sua capacidade de conexão com as outras pessoas. Né? E o que isso traz facilidade para a gente. Então, quando eu precisei de um mortgage, você pega a minha idade, 2, 3 contatos, já liga para a pessoa. E eu sei que você faz isso para mim, mas você faz isso para todos. Eu recordo de uma oportunidade que eu tive um colega médico, cirurgião plástico, que o pai teve um problema aqui. Eu estava lá no Brasil, coincidentemente, eu não estava aqui, porque eu estava dando aula, tinha uns casos para operar, e ele entrou em contato, e eu dou aula eu sou coordenador da pós-graduação da São Leopoldo Mandic. Né? E ele também é amigo do dono da faculdade, e o dono da faculdade me ligou, falou assim, precisa de uma ajuda. Eu falei assim, não, eu liguei para você, quem foi lá no hospital? Ver o pai, desenrolar, ajudar, foi você. Então, essa sua capacidade de conexão, eu preciso de alguma coisa, tem um problema. Rosana, chama a Rosana. Toda vez é assim, precisa de alguma coisa, fala com a Rosana. A Rosana vai ter alguém para indicar, sempre, isso é verdade. Da limpeza da casa, a construção, a reforma, um problema alguém legal. Alguém acompanhar nos parques, os meus clientes, já pedi ajuda. A professora de inglês, que alguém se mudou para cá, estava tendo dificuldade. Quem que eu ligo? Rosana. E agora, tá vendo? Então eu escolhi o nome direito, pela Florida Connection, né? Perfeito, não podia ser melhor. Poxa, obrigada mesmo. Fico feliz de ouvir, porque é gostoso mesmo a gente saber que o que você está fazendo está certo, né?
mas é de coração, uma coisa A gente que sabe. é meu, assim. E você é rápida. A gente não espera muito tempo. Você é rápida. A gente fica muito nítido que você realmente quer ajudar. E você faz com prazer. Obrigada, É muito gostoso. Obrigada mesmo. Parabéns. Olha, gente, olha que papo gostoso. Olha quantas dicas, né? Profissões incríveis. Você viu os filhos virem para cá, se desenrolarem, se desenvolverem, progredirem, hoje criando uma carreira e eles podendo dar esse suporte e estar junto como família. Então, é possível. Espero que vocês tenham curtido demais. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque toda semana, põe a campainha, tem uma história linda e maravilhosa como essa de vocês. Muito, muito obrigada. Parabéns, Eu adorei. Rosana. A gente Obrigado, adorou. Foi um Rosana. prazer Obrigado por imenso estar estar aqui. aqui. Parabéns. Obrigado por receber aqui. Um beijão, gente. Até a semana que vem.